E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast. Hoje vai ser um podcast mais curto, a gente não vai ver vídeo nenhum. A gente, obviamente, vai repercutir essa notícia, né? Convocação da seleção brasileira para o amistoso contra o Marrocos. Grandes surpresas, né? Por isso que vários programas esportivos estão dando destaque para isso. E aqui a gente vai fazer coro, vai falar sobre isso também. A gente falar sobre esse assunto delicado, né? A ex-namorada do Pedrinho relatou agressões, aí até ameaça de morte, Pedrinho do São Paulo, no caso. Vamos falar de tudo isso um pouco, deixando os créditos inicialmente aqui, Globoesporte.com, onde a gente vai fazer esse giro pelas notícias. Em relação ao São Paulo, a vida do torcedor são paulino não tá fácil, né? Alguns desfalques, algumas lesões. A mais recente, por exemplo, a do Caleri, né? Que preocupa o torcedor. Estava vivendo uma fase de jejum de gols, mas é um jogador que tem a idolatria, né? Que tem uma idolatria com o torcedor tem uma afinidade com o Caleri, porque apesar do jejum de gols é um cara brigador e o torcedor entende que às vezes o esquema de jogo do Rogério Ceni não favorece um atleta como o Caleri, né? De ficar isolado na área, a bola não chega para ele, às vezes falta um pouco dessa criação. Então o torcedor tem a identificação com o jogador, que é muito brigador, que todo mundo fala que é muito chato dentro da grande área e fica fora aí. Vai ficar fora um tempo, né? Se eu não me engano, vai fazer um tratamento convencional, né? Que aí vai ficar fora pouco tempo e teria a outra opção que seria a cirurgia, que aí praticamente perde aí metade de uma temporada, se eu não me engano. Optaram por fazer o tratamento mais simples, né? Vamos ver, a gente fica no aguardo aí, na torcida pela rápida recuperação do atleta em relação... E aí eu falei, né? Um desfalque do Caleri e pode ter mais um, que é o Pedrinho, né? A ex-namorada do jogador fez um boletim de... registrou um boletim de ocorrência onde, cara, a notícia caiu assim na internet, acho que no começo da semana, se eu não me engano. Ela primeiro publicou numa rede social e depois foi na polícia, fez boletim de ocorrência e aí caiu na mídia de fato, né? E aí explodiu, todos os sites começaram a noticiar. O jogador ainda não se pronunciou, tá? Ele segue em silêncio. Talvez é aquela coisa, assim, eu sempre falo aqui, eu acompanho, eu costumo ouvir o Barolo de vez em quando, e ele falou sobre esse caso do Pedrinho. Ele falou, cara, não tô aqui dizendo se a denúncia é falsa, se o atleta é culpado ou inocente, não é esse o meu ponto. Mas é muito estranho o jogador não ter se manifestado até agora, né? Eu acho que o fato do caso do Daniel Alves tá aí né, ter tomado a proporção que tomou, eu acho que isso vai fazer com que várias e várias pessoas que sejam acusadas de agressão ou de qualquer tipo de agressão contra a mulher, eles vão tomar um certo cuidado, porque nessa de dar um depoimento ele pode se contradizer e dizer outra coisa. Então, de novo, eu tô no mesmo barco do Barolo, né, dizendo que é culpado ou inocente. Eu só acho que, né, assim, para evitar de repente dar uma versão duvidosa, né, um depoimento, um relato que depois ele vai ter que corrigir, eu acho que ele prefere ficar em silêncio, consultando obviamente um advogado. O relato aí da suposta vítima no BO, né, no boletim de ocorrência, é bastante forte, né? Diz que sofreu agressão, ele jogou a maquiagem dela fora, puxão de cabelo, enfim, cara, um negócio muito feio. E aí cabe às autoridades apurarem o que de fato aconteceu. Parece que quando ela foi prestar boletim, quando ela foi registrar, né, quando ela foi registrar o boletim de ocorrência, tinha ainda marca de lesão e tiraram fotografias disso. A gente, né, cabe aqui a gente no papel de terceira pessoa observar, né, acompanhar as notícias, e a gente traz o assunto em pauta aqui, como eu sempre falo, né? O caso Daniel Alves, o caso Robinho, tudo segue, a justiça segue trabalhando em relação a esses casos, mas a gente sempre fala, porque são casos muito graves, né? De agressão à mulher,
e que são negligenciados e banalizados de uma forma impressionante, né? Esse caso do Pedrinho. Pô, o próprio caso do Daniel Alves, na hora que estourou a notícia, muita gente falou, cara, interesseira, interesseira, né? Assim, sem ao menos dar um mínimo de... Assim, o direito jurídico, né? No direito jurídico, parece ser um jargão, uma frase manjada, mas assim, todos são inocentes até que se prove o contrário. Isso é um nos princípios básicos, né? Do direito jurídico. E a mesma coisa eu acho que vale aqui, tanto pro jogo. Eu tô falando, todo mundo é inocente até que se prova o contrário, né? Que aí naturalmente você pode pensar no acusado, né? Mas eu digo em relação à vítima também. Não julgue antes, né, de você entender o que de fato aconteceu. As pessoas já saem emocionadas, né, que alguns, no caso do Daniel Alves, fãs do atleta, torcedores, né, torcedores ex não, torcedores do Barcelona, né, que no caso torcedores do São Paulo saem obviamente em defesa do atleta, mas é importante entender o contexto, né, entender o que de fato está acontecendo e não, cara, descaracterizar ou tentar banalizar um assunto que é muito sério. Por isso que eu falo assim, daí, se de fato aconteceu, cabe às autoridades competentes apurar, mas até lá, eu acho que cabe a nós, como sociedade, a gente observar e falar, cara, é um assunto muito sério. Esse aqui eu não sei se é real ou não, mas a gente sabe que tem vários espalhados pelo Brasil afora, e eu sempre faço o convite aqui, como é que você sabe? Assim, pô, é só você ver relatórios, né, sobre cara, números da violência, né? E se você não acredita em números, né, em relatórios, eu faço um convite para você assistir o programa do Datena, pega uma tarde, mas é muito sensacionalista, é sensacionalista, mas ele está relatando ali notícias de casos verídicos, né? Casos que acontecem de fato no nosso Brasil. E ali é o que eu sempre falo, assim, o Datena e outros, né, e outros programas do tipo, do gênero, eles pegam, eles trazem à luz apenas uma parcela, né? Uma parcela dos crimes, dos diversos crimes brutais que acontecem em nosso país. Então, se você tem uma certa dúvida, uma certa relutância, não estou dizendo de novo para você condenar ou absolver ninguém, não é esse o ponto. É só para entender que, cara, são todos esses casos de violência contra a mulher, eles são muito desqualificados, porque a primeira linha de defesa é essa. Os fãs já vão logo em defesa, né? Do suposto agressor. E, cara, dá tempo ao tempo, né? Deixa a justiça trabalhar. E a gente observa como uma terceira pessoa aqui, um terceiro ângulo, observando notícias e argumentos e depoimentos e provas lá e cá, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Então, obviamente que emocionar, isso é algo normal, mas depois, né, que a gente tranquiliza um pouco, olha de fora, né, faço o convite à reflexão para todo mundo, olha de fora, observa o que está acontecendo, né, o movimento do atleta e dos representantes do atleta, seja por vias oficiais, seja por redes sociais, né, não vai na onda assim, nesse clamor de, cara, preciso ter um posicionamento contundente agora. Não é esse o ponto, né? O posicionamento contundente ele tem que vir depois que a justiça emitir uma sentença sobre o caso, né? E aí sim a gente pode emitir, a gente pode falar mais sobre o assunto e aí sim, de uma forma contundente. Agora, antes disso, a gente tem que, né, tomar um certo cuidado, observar o caso e é isso, tá? Então, em relação a esse caso, a gente vai seguir acompanhando, porque o São Paulo, ele treinou no São Paulo, ele só não vai para o jogo se o Rogério Ceni não quiser, porque às vezes o Rogério Ceni pode querer preservar, não é assim, não, o agressor não vai jogar, que às vezes de repente ele não é escalado e algumas pessoas podem pensar isso, né? Não, o cara é um agressor, o São Paulo apurou e não vai pôr mais o cara. Não, às vezes o Rogério Ceni e a direção São Paulina, vamos poupar o cara, porque vai ter gente que vai defender e vai ter gente que vai condenar. Então vamos poupar o cara, deixa ele fora, deixa ele trabalhar, ele resolver os problemas aí com a justiça. E é isso, né? Às vezes é isso. Então por isso que eu sempre falo, tomar um cuidado, porque assim, o fato dele ir ou não pro jogo, a gente não sabe se vai. O fato de ir ou não pro jogo não é uma sentença de condenação ou não, tá?
E o São Paulo observa o caso e, obviamente, como aconteceu com o Jean, né? É Jean, o goleiro, ex-goleiro do São Paulo, que também agrediu a mulher e ela postou vídeo na rede social. O São Paulo rescindiu o contrato. Se acontecer algo do tipo, certamente, né, os contratos de trabalho eles são resguardados nesse sentido e o São Paulo vai buscar uma rescisão. Mas até lá, o São Paulo conta com o atleta, ainda vai esperar as apurações da justiça e é isso. A gente também vai acompanhar e vai repercutir, vai refletir sobre o assunto sempre que a gente tiver alguma notícia nova, tá? É isso, fechando aqui por um caso mais sério, eu queria falar rapidamente sobre o Botafogo ontem, né, a gente ouviu um pouco da coletiva do Luiz Castro e eu falei, cara, eu sinto o Luiz Castro um pouco desanimado, né, um pouco estranho essa postura dele, sabe, você não sente nem que ele tá feliz, nem que ele tá triste, sente um cara desanimado, né, e eu acho que, eu depois pensando, falei, cara, acho que eu sei porque que o Luiz Castro foi para a coletiva tão desanimado. Porque no jogo anterior contra o Flamengo, né? Ele deu aquele relato dele, ele fez aquele desabafo dele, né? Em relação à presença da polícia em campo, né? O que as pessoas quando verem esse jogo vão pensar, né? Que nós somos uns selvagens, né? E ao ver as atitudes, né? Especialmente de dirigentes da equipe do Sergipe. Inclusive o próprio Luiz Castro disse que foi hostilizado, entre aspas, né? Foi xingado, né? E o cara que foi para agredir o árbitro, e o árbitro revidou com a bandeira, o cara saiu sangrando de campo. Eu acho que o Luiz Castro, ao ver isso, ele falou, cara, nós somos uns selvagens, né? E ele ficou, obviamente, eu não digo que ele ficou triste nem chateado, eu acho que ele ficou decepcionado. Ele ficou muito decepcionado com o que ele viu. Porque numa partida antes ele defendeu que a presença da polícia dentro de campo é uma aberração, né? E de repente ele viu um jogo logo na sequência onde ele viu que a polícia é necessária. A presença da polícia é necessária, né? Óbvio que assim, muito de contextos do jogo, a gente sabe que existem lances questionáveis da arbitragem, o próprio Luiz Castro falou parabenizei o treinador dos caras, mas começaram a me xingar, não sei porquê, né? Ele fugiu de confusão e tudo mais, mas eu acho que o desânimo dele foi mais em relação a isso, no jogo passado só quis conversar com o juiz, os policiais interviram, fui empurrado, cara, que coisa maluca, né? Galera que veio de fora vai achar que somos uns selvagens, né? E não é isso, e a justiça esportiva tem que punir esses tipos de atitudes e logo na sequência, por curiosidade do destino, acontece. E aí, você pode falar, mas o árbitro tornou a partida caótica e virou um caos. Cara, assim, não adianta a gente justificar a violência com esse tipo de coisa. Esse argumento, para mim, é muito falho. É a mesma coisa o jogo esse próprio, não, do Botafogo com o Vasco, né? Teve do Flamengo também. Os caras começaram a ficar inflamados por causa da decisão do árbitro. Do Vasco aconteceu a mesma coisa. E eu vi algumas pessoas falando, mas os caras ficaram malucos por causa do árbitro, né? E aí, cara, se você é destemperado, o árbitro ele pode cometer equívocos, como eu acho que cometeu. Mas se o atleta é profissional, ele não pode sair cara, perder o controle da forma como perderam. Para mim não existe qualquer tipo de justificação para qualquer ato hostil ou qualquer ato mais violento, né? Que no caso do Tiquinho, ele deu aquela cabeçadinha de leve. No caso do presidente, acho que é o presidente do Sergipe, né? Ele foi para agredir o árbitro, de fato, né? E eu acho que de fato agrediu, tomou um revide de bandeirada lá. Enfim, eu acho que nada justifica. Nada justifica. Regulamento pode ser falho, você pode questionar o formato da Copa do Brasil, como funciona. Isso aqui, cara, a gente pode pegar um podcast e ficar refletindo sobre isso. Se a gente concorda, que não concorda, eu não concordo com esse formato. Eu já falei mais de uma vez, mas é o formato que tem. Ele é imperfeito. É um formato que tem e ele existe porque o calendário brasileiro é uma loucura, né? Agora, quem tem que definir isso são os clubes. E todo mundo assina embaixo. Esse é o grande problema, né? E aí você vai dizer que
os acréscimos foram suficientes, não foram suficientes. Cara, eu nem discuti isso ontem e eu nem vou discutir, cara. Eu nem vou discutir porque não adianta a gente ficar... Porque senão a gente dá argumento para justificar a violência, tá? Algumas vezes. Eu acho que para quem está debatendo, eu acho que cabe debater. Os acréscimos foram, cara, assim, foram muitos acréscimos, foram justos. Eu não sei se foi justo ou não. Aí falam que teve mas teve um pênalti no primeiro tempo. Ele quis compensar. Eu não acho que também quis compensar. O pênalti que saiu, o escanteio que saiu gol não foi escanteio. Eu não acho que o árbitro, que é aquela velha história, né? Você fala, dá acréscimo até o Botafogo fazer gol. Eu não acho que foi nessa pegada não, tá? De verdade, eu não acho que foi nessa pegada. É óbvio que assim, às vezes o árbitro fica com aquela coisa na cabeça, né? De, putz, eu não marquei um pênalti porque... Eu não marquei um pênalti que existiu, porque quando ele vai pro intervalo ele sabe que ele cometeu um erro. Só que se ele quisesse se ele quisesse compensar, ele teria marcado um pênalti no segundo tempo. Por qualquer lance mais besta que tivesse. Qualquer lance mais besta. O Botafogo começou a fazer chuveirinho, vira e mexe uma trombada dentro da grande área, ele poderia simplesmente marcar um pênalti lá. Ele vai ficar, deu muito tempo de acréscimo, quis compensar o erro. Não, eu acho que não, porque, repito, assim, na hora que o jogo fica intuitivo e caótico, qualquer esbarrão dentro da grande área ele simplesmente podia marcar, não tem VAR. Não, é pênalti, não quero nem saber, eu vi, né? E aí todo mundo vai revisar e fala, nossa, que vergonha, não foi nada, foi trombão normal de jogo. E aí fala, cara, desculpa, pra mim foi, né? Pra mim foi. Sim, você vai ficar dando... Quem acha que, o cara compensou dando acréscimo, quem garante que o Botafogo ia fazer gol, entendeu? Quem garante que o Botafogo... Agora tem uma bela história, né? Eu tava vendo eu tava ouvindo o Jovem Pan, o Bate-Pronto, né? Acho que é o Bate-Pronto da Jovem Pan. E eu acho que o Flávio Prado falou assim, não acho que foi uma aberração os acréscimos, mas se fosse o inverso, né? Se o Botafogo tivesse ganhando, será que o árbitro teria dado tanto tempo? Eu acho que não. Eu também concordo, eu acho que não, né? Então, assim, são dessas coisas, a gente entende, obviamente, o Botafogo foi favorecido. Não foi. Pra mim não foi, porque se ele quisesse favorecer, ele teria dado um pênalti por qualquer lance besta. Aí o jogo já tava ficando confuso, caótico mesmo. Tô nem aí, vou marcar mesmo pra compensar o que eu errei. Ele poderia ter feito isso, ele não fez, né? Então acho que voltando a Luiz Castro, né? Saindo, tô falando do jogo já. O jogo já foi, né? O jogo já foi, o Botafogo passou. Você pode achar que o Sergipe foi injustiçado, que o regulamento ele é falho, que ele é uma porcaria, que ele é uma merda, né? Pra gente falar o português claro. Você pode achar tudo isso, mas o fato do que aconteceu depois, eu acho que nada justifica. E eu acho que é por isso que o Luiz Castro tá bem desanimado, né? Porque no jogo contra o Flamengo ele falou, cara, o campo não é lugar pra polícia. E aí logo na sequência ele viu uma situação onde, cara, o campo precisava de polícia, né? Enfim, gente, vamos seguir, vamos para a convocação da seleção brasileira. O técnico interino, né? Interino. Ramon Menezes fez a sua primeira convocação para um jogo amistoso contra o Marrocos. 23 convocados. O jogo será no dia 25 de março, na cidade de Tanger, né? No próprio Marrocos. E várias surpresas, hein? Várias surpresas. Eu me animo muito de ver essa lista. Me animo muito. Assim, respeito todas as opiniões. Eu respeito quem acha que a seleção brasileira tem que ter majoritariamente atletas da Europa. Eu respeito quem acha que a seleção brasileira devia ter só jogadores que jogam no Brasil. Tem gente que é radical, hein? Vocês acham que não? Tem gente que é radical. Acha que tem que ter só jogador que joga no Brasil. Eu sou da linha moderada, né? Eu acho que tem que ter uma mescla. Eu acho que tem que ter uma mescla e eu sempre falo aqui, cara, não é por uma questão técnica. Não é por uma questão técnica. Nos últimos anos, o Brasil sempre fez escolhas técnicas. E o Brasil não conseguiu chegar numa semifinal de Copa. Fazendo opções técnicas, tá? Fazendo opções técnicas. Eu acho que o que falta à seleção brasileira é um fator que vai além da técnica. Primeiro é criar uma identificação com o torcedor, que o torcedor não se identifica com a seleção brasileira. Esse é um ponto. Mas isso não influencia na atuação do time dentro de campo. Acho que isso influencia mais para a gente internamente torcer para a seleção. Agora,
O cara que veste a camisa da seleção brasileira e que joga no Brasil, cara, assim, talvez pode ser a única grande oportunidade da carreira do cara de conseguir um mercado europeu. O cara vai se matar, ele vai fazer o que puder para pegar e agarrar essa oportunidade. É por isso que eu sempre falo, mas o cara não é o melhor tecnicamente. Ele pode não ser o melhor tecnicamente, mas o que ele vai entregar, o que ele vai deixar de coração e raça dentro de campo é o que está faltando muito tempo para a seleção brasileira. Do jogador raçudo, que os caras são técnicos, sim. Que os caras têm capacidade de buscar um gol no último minuto, sim. Que os caras devem ter paixão de vestir a seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira, sim. Mas às vezes falta aquele algo a mais, cara. Falta aquele sangue no olho. E eu acho que a presença de jogadores que atuam no Brasil, esses caras trazem esse componente, tá? Eu acho, sim. Isso é uma opinião pessoal. Tem muita gente que vai achar que eu sou maluco, que não tem nada a ver. Eu acho, cara. Você pegar um Veiga, por exemplo, um próprio Rony que acabaram de ser convocados, pô, se eles tiverem uma chance, o que eles vão tentar fazer para entregar, para ter uma segunda chance, eles vão deixar tudo dentro de campo, se assim tiverem a oportunidade. Porque, cara, talvez seja a única grande oportunidade de eu conseguir chamar a atenção do mercado europeu na carreira deles, né? Então o que os caras vão se dedicar, o que eles vão deixar dentro de campo é algo absurdo, né? A vontade e a entrega. E nisso, pô, aí você vai falar, dá para comparar com os jogadores europeus? Não dá. Tecnicamente não. Mas o futebol não é só o componente tático, não é só o componente técnico, né? A parte física é semelhante. A parte física eu acho que é muito semelhante. Tecnicamente existe uma diferença. Agora no aspecto mental, sabe? Desse componente mágico que a gente não tem como mensurar. Que é que a gente sempre fala de Libertadores, né? Quando fala de Libertadores, os argentinos, os uruguaios sabem jogar Libertadores, porque eles levam o jogo pro componente emocional, entra na cabeça do adversário. É isso que falta à seleção brasileira, eu acho. E a presença de atletas do Brasil traz esse componente, tá? E é uma coisa que o Casagrande falou. Essa convocação do Ramon, ela traz esperança para os atletas que atuam no Brasil. De, cara, vou me dedicar. Vou fazer mais, vou tentar ser diferente, vou tentar ser o destaque da minha equipe, porque existe uma possibilidade. Tá? O Ramon Menezes deixou uma porta agora, ele mostrou uma porta. Né? O Tite só mostrava uma fresta. Você vai ter que ser um cara muito fora de série e eu vou ter que gostar de você para você ser convocado. Você vai ter que ser muito diferente, vai ter que ser muito bom moço, e eu vou ter que ir com a sua cara para ser convocado. O Tite deixava uma fresta, assim, e todo mundo sabia quem passava por aquela fresta. Agora o Ramon, ele deixa uma porta. Essa porta aqui podem passar várias pessoas, só que vocês vão ter que se dedicar, vocês vão ter que correr. O Ramon vai ser o técnico da seleção brasileira? Não vai. Mas querendo ou não, essa convocação já traz essa esperança de novo. Para vários jogadores, cara, existe uma possibilidade. Existe. E de vestir a camisa não é nem para uma Copa do Mundo, tá? Porque quando você fala assim, Rony ser convocado, que absurdo, né? Muita gente pensa na Copa do Mundo. Cara, isso aqui não é Copa do Mundo, tá? Isso aqui é um amistoso. Existe espaço pro Rony na seleção brasileira, sim. Eu acho que sim. Como poderia existir pro Rodinei também. Isso aqui é um amistoso. Se o cara tá se destacando na posição dele no Brasil hoje, o Rony nesse caso há muito tempo, eu acho que cabe vestir a camisa da seleção brasileira, sim. É você premiar um atleta que está entregando, que está sendo destaque nos campeonatos regionais e nacionais e continentais também, né? E daí, falar Copa do Mundo, eu não estou falando nem de Copa do Mundo, cara. É de dar uma chance. Deixa o cara vestir a camisa. Porque tem caras que vão jogar mais na seleção do que nos clubes. A gente sempre fala do Pogba, por exemplo. Joga muito mais na seleção francesa do que nos clubes. Do que no tempo que ele estava no Manchester United. Ele nunca jogou no Manchester porque ele jogava na seleção francesa. Tem caras que, veste aquilo lá e fala, cara, isso aqui eu estou a serviço do meu país. E o cara faz atuações incríveis, né? E se numa dessas encontra, né? E se numa dessas acaba encontrando um cara desse que atua no Brasil mesmo? Então, cara, eu acho que tem que dar espaço.
Amistoso é para isso mesmo, cara. Amistoso serve para alguma coisa? Pro Tite só serviu para fazer número. E o que deu? Não tem nada, né? Não tem nada. Eu falei, pô, o trabalho foi muito... Eu entendo, assim, que o trabalho do Tite foi muito bom. Eu entendo que o trabalho do Tite foi muito bom. Só que não dá só para se prender a números. Você precisa de resultado também. E não tem, na questão de resultado, né? Infelizmente não tem como a gente defender o trabalho. Mas em números sim. E aí é uma mescla, né? É uma mescla, é uma balança. Enfim, vamos para os nomes, tá? Goleiros. Ederson do Manchester City. O Alisson ficou de fora, hein? O Alisson ficou de fora dessa convocação. Mikael do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Esse aqui de praxe, né? Tá sempre na lista nas convocações da seleção brasileira. Laterais, Arthur do América Mineiro, o Emerson Royal do Tottenham, Alex Telles do Sevilla, Renan Lodge do Nottingham Forest, né? Aqui alguns nomes que a gente viu já na Copa do Mundo. Zagueiros, Ibanes da Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Robert Renan do Zenit. Se você tá aí pensando, cara, este nome me é familiar. Pois é o atleta que entrou na negociação do Yuri Alberto, tá? Que o Corinthians, na compra do Yuri Alberto, em definitivo, né? Na transação do Yuri Alberto, colocou o Robert Renan no pacote, né? E o Robert Renan foi pro Zenit, atleta muito jovem, sempre disseram que era muito promissor. Acende-se eu não digo um sinal de alerta, mas acende-se, cara, talvez em alguns torcedores corintianos acende-se um misto de arrependimento, talvez, de cara, será que valeu a pena, né? Pode ser que o torcedor pense nisso, mas eu falei e vou repetir. Um jogador como o Yuri Alberto, daquela posição do Yuri Alberto, não se encontra no mercado. Não com facilidade. E o Corinthians conseguiu viabilizar a negociação. Abriu mão de um jogador muito jovem, promissor, que pode valer até muito mais que o Yuri Alberto no futuro? Sim, abriu mão. Mas é o preço que se paga para ter um centroavante muito jovem, né? Assim, parece, a gente fala de Yuri Alberto, parece que o Yuri Alberto tem 27 anos. O Yuri Alberto tem 21. Por aí, cara. O Yuri Alberto é muito novo, ele é um molecão ainda. E aí a gente fala o nome dele, parece que ele é um cara já consagrado, é igual o Vitor Roque, né? A gente fala o nome do Vitor Roque, já jogou Libertadores, o cara tem 20, 24, 25 anos, o Vitor Roque é muito novo, cara. É muito novo. A gente começa a falar os nomes várias vezes, parece que o cara é muito velho, né? Não, o cara é novão. O Yuri Alberto também, então... Essa negociação com o Robert Renan, para mim, mesmo se o Robert Renan passar a valer mais que o Yuri Alberto, eu acho que já valeu, né? Eu acho que valia, entrava no pacote para você ter um jogador como o Yuri Alberto que pouquíssimas equipes do Brasil poderiam viabilizar. Muito poucas equipes do Brasil poderiam viabilizar. Dá para contar no dedo. O Flamengo e o Palmeiras. E o Corinthians conseguiu viabilizar, tá? Meio-campistas, André do Fluminense, Andrei Santos do Vasco, agora tá no Vasco. Na verdade é do Chelsea, mas agora está no serviço do Vasco. Casemiro, Manchester United, João Gomes, Wolverhampton, ex-Flamengo, né? O torcedor rubro-negro vê esse nome, já bate uma badzinha, aqueles... Caraca, que saudade, né? Que saudade. Lucas Paquetá do West Ham, Rafael Veiga do Palmeiras. Finalmente veio a convocação do Veiga. Muito falada, a gente mesmo aqui no podcast falou muito da convocação do Veiga, ainda na era Tite, né? Do Veiga receber pelo menos uma chance. O Veiga taticamente não cumpria aquilo que o Tite, o Tite até em algumas entrevistas ele falou, né, das características do cara de meio campo que ele queria. E o Veiga não tinha algumas daquelas características. Só que o que a gente falava era uma chance, cara. Um amistoso, não precisa ser o jogo de eliminatória. Um amistoso. E o Tite foi lá e levou o Danilo e não levou o Veiga, né? É impressionante, né? É impressionante. Enfim, finalmente veio a chance dele. Tá jogando muito bem nesse momento da temporada. Voltou de lesão, assumiu, tomou conta da posição.
e tá jogando muito no Palmeiras. Atacantes Antony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras, hein? Esse para mim foi uma grande surpresa. Vinícius Júnior do Real Madrid e o Vitor Roque do Atlético Paranaense. Eu acho que todos os nomes, alguns consagrados, né? Alguns que vieram do ciclo da Copa do Mundo, algumas surpresas, vários jogadores que atuam no Brasil e vários jogadores jovens, né? Jogadores da base. Esses para mim são os atletas que o Ramon tá levando, não só porque conhece, porque ele é treinador da seleção de base, mas então sim, são caras que ele conhece o potencial, ele tem uma certa confiança, mas também para dar essa vivência de futebol internacional para esses caras, né? De ver o que é uma partida oficial, ter a chance de vestir a camisa da seleção. Mas eu acho que a grande surpresa para mim foi o Rony, não pelo que ele estava atuando, mas a gente sabe que para a posição de atacante, de repente a gente naturalmente, por mais que no Flamengo não esteja o melhor momento, a gente coloca o Gabigol à frente do Rony para ser um atacante, né? E o Rony foi convocado, eu acho que muita justiça, cara. Eu já falei aqui, quando eu comecei a falar da convocação, acho que foi muita justiça o que fez o Ramon com o Rony, tá? Não estou falando de Copa do Mundo, eu não estou falando que o Rony precisa ser convocado para os jogos das eliminatórias, não é isso que eu estou falando. Porque quando você fala de Rony na seleção, as pessoas já falam, não, mas para uma Copa do Mundo... Gente, ninguém está falando de Copa do Mundo. Ninguém está falando de Copa do Mundo. O Vampeta falou uma vez isso no ano passado ainda, hein? Antes da Copa do Mundo. O Vampeta falou disso. Eu acho que o Rony deveria ser convocado. E todo mundo falou, cara, o Vampeta tá maluco. Eu acho que o Rony deveria ser convocado. Pelo momento, pelo que ele tá fazendo, cara, assim, é um prêmio que você dá pro atleta. Eu não tô... E aí todo mundo, não, imagina, numa Copa do Mundo tem que... Não, gente, eu não tô falando de Copa. Porque ninguém falou de Copa, eu tô falando de vestir a camisa da seleção. É isso que o Vampeta falou. Que quando você fala Rony na seleção, a galera já pensa, cara, que absurdo. Como é que vai pôr o Rony pra jogar contra a Inglaterra, contra a Holanda, contra a França, né? Gente, ninguém tá falando de Copa do Mundo aqui. Eu não tô nem sequer falando de jogos eliminatórios. Eu tô falando de amistoso. Dar a chance pro atleta vestir a camisa da seleção brasileira, vestir a amarelinha. É uma premiação para um atleta que está se destacando, não é de hoje. Não está se destacando no último mês, nos 2 últimos meses, nas 2 últimas temporadas. Então, assim, é um prêmio. E, de novo, assim, às vezes tá sendo... Pode estar sendo boa praça, o Ramon. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Ele tá mostrando, cara, aqui é a meritocracia de verdade, né? Aqui é o oportunizar de verdade. Que não é uma palavra oportunista, o oportunizar, né? O oportunizar aqui é realmente oportunizar. É dar a chance para quem está fazendo um bom trabalho, para quem está se dedicando, para quem está se esforçando. Não que os outros não estejam, não é isso. Mas o que os caras já estão arrebentando e chamando a atenção há muito tempo, cara, é uma chance, eu preciso dar uma chance. Óbvio que eu preciso dos caras técnicos e os caras que estão se destacando na Europa. Esses caras vêm. Chegar um jogo decisivo, um Brasil-Argentina, um Brasil-Uruguai, a convocação, isso nos jogos eliminatórios, a convocação obviamente vai ter muito mais jogadores europeus. Esse é o ponto. Aí vai ter jogos contra a Venezuela, aí vai ter jogos contra a Bolívia. Cara, para essas convocações nos jogos eliminatórios, você pode fazer meio a meio, inclusive incluindo também jogadores jovens. Eu acho que cabe, mesmo em jogo de eliminatórias. Não só para você testar, mas para você de fato oportunizar, né? É dar a chance para esses atletas que estão mostrando serviço, que estão jogando um bom futebol, que estão sendo decisivos no Brasil e pôr os caras numa situação de vestir a seleção brasileira e ver como eles se comportam. Se o cara ficar muito nervoso e não jogar nada, eu dei a chance. Pelo menos eu dei a chance. Talvez eu dei mais uma chance depois. Talvez não. Enfim, né? Eu acho que foi o bom momento. Eu acho que o Ramon ele teve uma sensibilidade absurda, porque o próximo treinador, a especulação é que o Ramon é temporário. Especulação não, de fato ele é um interino, mas a especulação é o Ramon está agora porque vai vir um estrangeiro no meio do ano, né? Por que no meio do ano? Porque acaba a temporada europeia. Então fica nessa expectativa de vir um treinador estrangeiro. Se chegar um estrangeiro de fato, a seleção brasileira não vai mudar o perfil, vai continuar indo muitos jogadores europeus, né?
entre aspas, que atuam na Europa. Então acho que, cara, foi de uma sensibilidade tremenda do próprio Ramon. De olhar, cara, vamos dar chance para esses caras. Do Veiga, que tanto se falou e tá jogando muita bola agora. O próprio Rony também foi comentado algumas vezes, as pessoas ridicularizaram, né? Eu acho que foi de uma sensibilidade bacana, uma grande, assim, um negócio diferente. Ele fez para um amistoso, eu acho que vale. Ele poder, para mim, eu acho que ele poderia ter sido até mais extremo. Convocado só jogadores do Brasil. Ah, mas tá rolando Copa do Brasil, tá rolando fase decisiva de campeonato estadual. Fala, cara, eu acho que é uma grande festa, é uma oportunidade talvez uma oportunidade única para muitos. É um amistoso contra o Marrocos, gente. Ah, mas não pode perder. Cara, pode perder sim. Pode perder de 2-0, pode perder de 3-0. É um amistoso que não vale nada. Então eu acho que poderia até ter tido mais gente do Brasil, tá? Na minha opinião. Mas tem os caras de segurança, chamou bastante gente de segurança. Palmeiras tem 3 jogadores convocados. Eu vi gente falando, pô, podia chamar até o Murilo do Palmeiras, né? Zagueiro do Palmeiras aí. Aí é desfalcar demais o Palmeiras, hein? Porque parece que a seleção uruguaia também vai convocar vários jogadores do Brasil. Vai o Arrascaeta já. E vai o Gustavo Gomes, não, Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras. E o Gustavo Gomes pode ir para a seleção paraguaia, né? Então o Palmeiras vai, cara, praticamente meio time vai servir seleções. Você vê, cara, né? Uma grande equipe, tá vivendo um bom momento. Eu acho que, óbvio que o Abel Ferreira vai ficar maluco em termos de escalação, como é que ele vai montar o time dele, mas eu acho que rola uma própria satisfação pro Abel. Cara, eu trabalho com esses caras. Esses caras estão servindo a seleção dos seus países, né? Vou ter um problema de calendário, vou ter um problema de elenco, acontece, mas, cara, eu posso dizer que tenho o privilégio de treinar esses jogadores que foram convocados, né? Trabalho com esses caras. Então, acho que pro próprio Abel também deve dar uma revolta, muitos jogadores que desfalcam a equipe, mas deve dar uma satisfação também, tá? É isso, cara, gostei demais da lista de convocados. Os que foram da Europa, cara, assim, são nomes que também não dá nem pra discutir, né? Você pega Militão, pega o Alex Telles, né? O Ederson, cara, são nomes que não dá nem pra discutir, né? Não dá nem pra começar uma conversa. Agora, ele conseguir fazer essa mescla dessa galera que tecnicamente é fora de série, mesclar com jogadores do Brasil e jogadores de base, cara, assim, eu achei muito bacana, cara. Achei muita. Tem gente que achou um pouco de forçação de barra. Eu acho que por ser um amistoso de novo, cara, por ser um amistoso que não vale nada, eu acho que poderia ter sido uma seleção 100% brasileira, de jogadores que atuam no Brasil. Mesmo que fossem caras meia boca, assim, sabe? Pô, mas convocou o fulano? O Ramon tá maluco. Cara, mas é um amistoso que não vale nada, né? Deixa os caras viajar, deixa os caras curtir, deixa os caras vestir a camisa da seleção brasileira, né? Viver este momento, que é uma oportunidade única, né? Para muitos vai ser uma oportunidade única. Para outros eu acho que não. Mas se vier um treinador gringo, talvez seja de fato uma oportunidade única, né? Vamos só para a última. Falei que ia ser um podcast rápido, que a gente já está quase com 40 minutos. Jogadores que ficaram de fora, né? Jogadores que foram para o Catar, para a Copa do Mundo e que ficaram de fora, né? O Alisson, tinha falado aqui, o lateral direito Danilo, Rafinha, Neymar e Thiago Silva estão machucados no momento, então não foram, né? Eu acho que se estivessem bem, muito provavelmente estariam na lista. Muito provavelmente não. O Neymar certamente estaria, né? Thiago Silva também, né? Eu acho que o Thiago Silva também. E aí teria menos espaço ou para jogadores que atuam no Brasil ou para jogadores de base. Mas aqui outros, né? Atacante Pedro não vive um bom momento. Eu acho que não é nem pelo momento, é mais pela forma física mesmo. Pedro acho que está muito mal fisicamente, tá? Fred do Manchester United, lateral esquerdo Alexandro e zagueiro Bremer, volante Fabinho, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro e o Gabriel Martinelli, né? O Gabriel Martinelli talvez seja o nome mais contestado por muita gente. Pela exibição que ele fez na Copa do Mundo, pelo momento que ele vive. Mas eu acho que, cara, eu falei de novo, é um amistoso que não vale nada, né? Não vale nada, vamos combinar, né?
Já tem gente que vai falar, pô, mas levou o Rony, não levou o Martinelli. Gente, não, cara, é um jogo amistoso contra o Marrocos, com todo respeito à equipe marroquina. Os caras, imagino eu, vão jogar para ganhar, para fazer uma grande festa, para dar uma grande festa pro seu torcedor. Mas pra gente, cara, não vale nada. É um jogo experimental. Eu acho que tem que ser encarado dessa forma. É um jogo experimental. Eu vou substituir, eu vou colocar, fazer um negócio diferente, fazer uns negócios muito loucos. Eu acho que esse tipo de jogo é o que onde você tem que brincar de ser feliz. Ah, pô, mas vai perder, é vergonha, é vexame. Cara, vergonha e vexame é ser eliminado na Copa do Mundo. Dependendo do adversário, obviamente, né? Dependendo do adversário. Um amistoso contra o Marrocos, você não tem vergonha, a menos que você tome de 10-0, né? Aí também não. Mas isso não vai acontecer, né? Ou não, né? Não vai acontecer. Brincadeiras à parte, isso não vai acontecer. Então acho que tá tudo certo. Acho que foi uma boa convocação. Falei, vou repetir. O Ramon deixa uma ponta de esperança para muita gente, mas a gente sabe que esse é o Ramon, né? Essa esperança que fica de talvez eu ter uma chance na seleção brasileira, essa esperança se acabe com um treinador novo. Talvez, a gente não sabe. Se for um gringo, como é que a gente vai saber que se de fato ele vai dar essa chance pra galera que atua no Brasil? Talvez o cara nem se mude pro Brasil. Imagina o Ancelotti. Se de fato o Ancelotti vem, ele não vai se mudar pro Brasil, ele vai continuar na Europa. Lá na Europa ele vai ver os jogos, né? Certamente deve ter alguém da equipe técnica que vai ficar no Brasil. Ele vai ficar passando pro Ancelotti, ó, esse cara tá se destacando, esse cara tá se destacando, mas naturalmente ele vai convocar os caras que ele tá vendo de perto ali. Então vai voltar a ser uma seleção mais europeia. Mas enfim, gente, eu acho por isso que eu falei, talvez essa convocação poderia até ter mais brasileiros, porque talvez seja a última chance, né? Daquilo que eu falei, de vestir a camisa da seleção, não é ir pra Copa do Mundo, porque você fala isso, às vezes a galera já emociona. Cara, como é que você vê um cara como ele, cara jogando na Copa do Mundo? Não é isso, cara. É um amistoso de seleção brasileira. E aí, cara, tem que se brincar de ser feliz. Eu acho que um amistoso de seleção brasileira não tinha nem que ser o técnico principal. Pô, podia ser legal, né? A CBF fazer isso. Podia ser legal. Mas não vai fazer, obviamente, por compromissos comerciais, né? Tem muita grana envolvida, muitos interesses comerciais, mas, cara, podia ser, né? Podia ser, opa, amistoso, chama o Ramon. Ramon, por favor, né? Ancelotti, eu não sei, usando, na hipótese do Ancelotti aceitar, o Ancelotti vai ficar lá estudando, você vai ser o técnico nesse amistoso. E aí, convoca a galera, o Ancelotti vai lá pra tribuna, assiste o jogo de fora. Opa, esse atleta jogou bem, vou observar mais. E pode ser um momento de, cara, né? Ó, esse cara joga no Brasil, não acho que o nível de enfrentamento é o bastante, mas jogou bem. Eu gostei. Vou dar mais uma chance, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Cara, são ideias, né? A gente fica só aqui pensando alto, mas é nessa esperança de dar mais chance para os atletas que jogam no Brasil, né? É isso, gente. Ó, vou fechar agora sim. Falei que ia ser um podcast rápido, a gente estendeu demais. Fecho por hoje. Ó, gostei demais da convocação. A lista tá muito show, muito diferente. E que obviamente vai torcer pro Brasil, mas é um jogo que, de novo, não vale nada. É um jogo para brincar. É um jogo para se divertir, né? Então é isso, cara. Fechando por hoje, desejar para todo mundo um ótimo final de semana. A gente vai acompanhar os jogos do final de semana e a gente vai voltando dia a dia para falar um pouco mais sobre a rodada do futebol, tá certo, gente? Valeu demais, forte abraço para vocês e até a próxima, até amanhã. Até amanhã, né? Tchau.